paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora, ou você que já nos acompanha aqui pelo canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o Diácono Edson, aqui na Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém, e juntos nós estamos estudando a revista, irmãos, que tem como tema a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. E nesta oportunidade nós estaremos aqui estudando a lição de número 10. E essa lição de número 10 é para a data do dia 9 de junho de 2024, onde também nós agradecemos a Deus pelo dia do pastor. Eu gostaria aqui de deixar um versículo a todos os nossos pastores, aqueles que nos direcionam a ajudarmos nessa jornada para chegarmos ao céu. Lá em Apocalipse, capítulo 22, no verso 12, diz assim, eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Amém? Então aqui fica a minha gratidão ao meu pastor, aos pastores que já passaram pela minha vida espiritual, aqueles que sempre me ajudaram, e creio que você também tem este agradecimento. Nós estaremos estudando, irmãos, no terceiro trimestre de 2024, a revista que eu estou apresentando agora aos irmãos, que terá como tema o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e de Esther para a nossa geração. Então, continue aí nos acompanhando, continue divulgando este canal, que eu creio que está sendo bênção para a nossa vida. Nesta lição de número 10 do segundo trimestre de 2024, nós estaremos estudando aqui então o seguinte tema: desenvolvendo uma consciência de santidade. Se você perdeu alguma outra lição anterior, temos aqui uma playlist chamada Nossa Carreira, onde você vai poder estar encontrando essas 9 lições que nós já estudamos aqui no canal. Temos como texto áureo para esta lição de hoje, Hebreus capítulo 12, no verso 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Temos como verdade prática: na jornada para o céu, devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. E a respeito dessa palavra aqui, consciência, o que significa este termo, para que nós já possamos estar aqui adentrando a nossa lição de hoje? Significa sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade de seu mundo interior. Também significa aqui, sentido ou percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado em atos e motivos individuais. Temos como objetivos para a nossa lição de hoje, apresentar a perspectiva bíblica da santificação. Segundo objetivo, descrever a abrangência dos estágios da santificação. E o terceiro objetivo, distinguir a santidade e a justiça de Deus como atributos inerentes à sua natureza. Nós temos como parte motivacional para a nossa aula de hoje o quê? Que ter uma vida santa é viver separado das práticas pecaminosas que este mundo nos oferece. Nós vamos ver aqui que a santificação ela é um processo de tornar algo ou alguém santo, ou seja, de possuir santidade. Nós vamos ver que tem uma pequena diferença aqui entre esses dois termos. E santidade já é o quê? O conceito de pureza, de ausência de pecado. Também está relacionada com a dedicação de uma pessoa a Deus, isto é, o comportamento que deve ser seguido para que se chegue o mais perto possível da santidade de Deus. Nós estaremos entendendo este conceito em um dos versículos que eu anotei aqui durante o decorrer da aula para trazer aos irmãos. Então, santificação é o quê? É o processo pelo qual nós estamos passando. E a santidade é o que? É este processo em si em andamento, ou seja, aquilo que nós estamos fazendo, praticando. Amém? Bom, caminhando aqui ainda para a nossa aula de hoje, podemos chegar aqui à parte de introdução, onde nós já destacamos o quê? Que essa palavra consciência, ela nos remete à ideia de percepção a respeito de algo que está em nossa volta. Ou seja, é o estado em que estamos despertos, acordados, lúcidos no tempo presente. E por isso sabemos que
existimos. Ainda podemos trazer aqui que nesta lição de hoje nós estaremos estudando a importância da santidade em nossa jornada para o céu. Nós vamos ver quando iniciou, nós vamos ver o estado progressivo e também nós vamos ver o que? A glorificação. Amém? Caminhando aqui então, irmãos, para o primeiro tópico da nossa lição de hoje, que tem como palavra-chave santidade. Este primeiro tópico aqui, ele traz os seus 3 subtópicos. E o primeiro subtópico tem como tema santificação no Antigo Testamento. Esta palavra aqui, ela tem como significado, sacralidade, posto à prova. Também traz a ideia de consagrar, santificar, preparar, dedicar, ser consagrado, ser santo, ser justificado, ser separado. Aí neste contexto aqui de ser santo, gostaria de estar lendo com os irmãos, lá no livro do Êxodo, capítulo 15, no verso de número 11, o seguinte texto aqui da palavra do Senhor. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Estaremos estudando no conceito da nossa lição de hoje, que Deus é santo e Ele exige de nós santidade. Amém? Então aqui ainda, irmãos, podemos estar aqui caminhando para o segundo subtópico do nosso tópico primeiro. Ele vai trazer agora, primeiro tópico estudamos sobre no Antigo Testamento e agora no Novo Testamento. Esse termo abrange o sentido de que o crente de o crente tornar-se puro, de modo a estar purificado e santificado por obra graciosa do Espírito Santo, conforme o apóstolo Paulo nos relata lá em 1 Coríntios, capítulo de número 6, no verso 11, que diz assim, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, neste conceito aqui, podemos trazer aos irmãos que é nos tornarmos cada vez mais puro, Nós trouxemos aqui o conceito, de santidade como pureza e ausência de pecado. E agora lemos que o apóstolo Paulo nos registra em 1 Coríntios capítulo 6, no verso 11. Então podemos dizer ainda que a santidade operada na vida do crente é uma obra autêntica do alto, ou seja, do céu. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, no verso de número 23, nós podemos enfatizar o que o autor da revista coloca aqui. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Então vem de Deus. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Você pode glorificar a Deus por esta palavra. Caminhando para o subtópico de número 3, nós iremos falar agora sobre a santidade exigida pela palavra. Aqui, irmãos, gosto sempre de frisar que nós somos exemplo por vista e não por fala. E ainda o autor da revista, ele pontua aqui para a gente, a palavra de Deus exige santidade em todas as áreas de nossa vida. Isso porque a palavra da verdade nos santifica. Olha o que João escreve lá em João, capítulo 17, no verso de número 17. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, desse modo, o crente tem um compromisso de buscar um estilo de vida santo, como nós lemos lá em Hebreus capítulo 12, no verso 14, que é o nosso texto áureo, seguir a paz com todos e a santificação, ou seja, esse processo, sem a qual ninguém verá o Senhor. Temos como resumo para este tópico de número 1, nós estudamos aqui, a palavra de Deus aponta o estilo de vida santo, sem o qual não podemos agradar a Deus. Então, que nós sempre estejamos buscando, estejamos dentro deste processo de santificação, buscando a santidade para as nossas vidas. Vamos caminhar aqui, irmãos, agora para o tópico de número 2 da nossa lição, que tem como tema a santificação e seus estágios. Aqui nós estaremos vendo, no primeiro subtópico, a realidade da santificação. Aí aqui neste primeiro tópico aqui, podemos trazer que a partir do que estudamos sobre os termos bíblicos, sobre a santificação, podemos afirmar que se trata de um ato, um estado e um processo pelo qual o pecador se torna santo. Vamos lá dar uma lida em Romanos capítulo de número 6,
do verso 19 ao verso de número 22. Eu enfatizei aqui aos irmãos o verso de número 22 que diz assim: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Amém? Então, é um ato, né, de separação do mundo. Podemos trazer ainda que tem como propósito, de levar o cristão a se tornar semelhante ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aperfeiçoar o crente de modo que a imagem de Cristo se reflita plenamente em sua vida. Olha o que o apóstolo Paulo escreve. Temos bastante referências, né, bíblicas para conceituar a nossa aula, né, enriquecer a nossa aula. 2 Coríntios capítulo 7, no verso 1, diz assim, ora, pois, que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. E nós já vimos, né, o que significa esse termo santificação. É um processo. Estamos estudando, né, este conceito aqui. Olha que interessante, já no segundo subtópico, o que o autor da revista ele traz para os nossos estudos aqui. O primeiro estágio é a santificação inicial. O segundo aqui é a santificação progressiva, né? E no terceiro, o segundo leva ao terceiro estágio, que é o que? A glorificação. Podemos trazer aqui então, que quando se inicia na vida do crente aqui, no novo nascimento, e quando o crente ali então, por intermédio do Espírito Santo, o crente é declarado justo diante de Deus, completamente regenerado, declarado sem pecado, como nós já lemos, né, lá em 1 Coríntios capítulo 6, no versículo de número 11. Como um segundo estágio aqui, que é progressiva a santificação na nossa vida, podemos estar trazendo Efésios capítulo 4, do versículo 22 ao 24, eu trouxe aqui aos irmãos, para que embasar esse estágio progressivo, diz assim, que quanto ao trato passado, ou seja, quanto à maneira de viver passada, vos despojais do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Lá no verso 23, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Verso 24, e vos revistas, né, do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Nada melhor que a Bíblia, né, irmãos, que a palavra do Senhor, para embasarmos o conteúdo que estamos trazendo aqui. Então o homem ele vai se revestindo, né, do que? Da palavra do Senhor, até alcançar o que? A imagem de Cristo. E este segundo estágio, ele leva ao terceiro, que é a glorificação, que é o momento em que o crente será como Jesus. Olha o que diz 1 de João, capítulo de número 3, no verso de número 2. Diz assim, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. E quando vai se dar isso, irmãos? Lá por ocasião da sua aparição após a ressurreição. Ou seja, nós teremos, né, um corpo ressurreto, assim como o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Caminhando para o subtópico de número 3, podemos trazer aqui aos irmãos, então, o alvo da santificação. O propósito da santificação é tornar o crente perfeitamente coerente com a plenitude do caráter divino. Olha o que diz Mateus capítulo 5, no verso de número 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, o propósito da santificação é o quê? É nos levar à plenitude do caráter divino. Podemos ainda, né, trazer aqui aos irmãos, que todo crente regenerado é chamado por Deus para, primeiro, ouvir, segundo, guardar, terceiro, praticar seus mandamentos, conforme João capítulo de número 14, no verso de número 23, que diz assim, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Bem, então aqui, irmãos, nesse segundo tópico aqui da nossa lição de hoje, podemos falar aos irmãos sobre os estágios, né, da santificação. O resumo diz assim, a santificação trata-se de um ato, um estado e um processo pelo qual o pecador se torna santo.
Amém? Caminhando agora então, irmãos, para o nosso tópico de número 3 da aula de hoje, nós temos o seguinte tema para este tópico: o julgamento do Deus Santo. Nosso Deus, ele é santo, amém? Conforme o primeiro subtópico já vem trazendo, o Deus Santo. Lá em Isaías capítulo 1, no verso de número 4, a palavra do Senhor diz assim, ai nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor e blasfemaram o Santo de Israel. Então a palavra do Senhor vem afirmando que o nosso Deus, ele é santo. E em santidade ninguém pode se igualar a Deus. 1 Samuel capítulo 2, no verso 2, vai dizer, não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Então, nós estamos passando por um processo de santificação para sermos cada vez mais santos e adquirirmos o que? Santidade diante do nosso Deus. Ainda continuando aqui esse primeiro subtópico, assim ele é o nosso parâmetro, para uma vida de santidade, conforme registro do texto lá em Levíticos capítulo 19, no verso 2. Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Aqui ainda gostaria de trazer aos irmãos, porque o nosso Deus, ele é parâmetro para a nossa vida. O que significa esse termo parâmetro? Significa padrão, significa regra, significa princípio. Então, nós sabemos e cremos e professamos que o nosso Senhor, que o nosso Deus, ele é um padrão a nós estarmos seguindo para alcançarmos o final da nossa jornada, alcançarmos a nossa vida eterna em Cristo Jesus. O segundo subtópico, ele vai ter como tema santidade exigida a todos os crentes. Aqui, gostaria de frisar que a Igreja de Cristo neste mundo é o santuário dedicado ao Senhor. Então, por isso, como membros do corpo de Cristo neste mundo, comprados pelo seu precioso sangue, somos exortados e convocados a andar em santidade. Nós já enfatizamos no mínimo 2 vezes o nosso texto áureo, de Hebreus 12:14, que diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. Podemos trazer aqui então, irmãos, como parte para nós refletirmos, empenhamos-nos a nos consagrarmos a Deus em verdadeira santidade, como Paulo vai lá nos orientar em Romanos capítulo de número 12, no verso de número 1. Aqui também podemos trazer aos irmãos que a santidade ela tem que estar presente no nosso modo de falar, nosso modo de ouvir, nosso modo de agir, nosso modo de nos portarmos. Volto a dizer, somos exemplos por vista e não por fala. As pessoas têm que ver em nós aquilo que nós pregamos, aquilo que nós professamos, aquilo que nós acreditamos. Porque se você fala uma coisa, mas faz outra, você está contraditório a tudo isso aqui que nós estamos vendo hoje na lição de hoje, amém? Então, o terceiro subtópico, para enfatizar ainda mais este conceito, ele vai trazer a seguinte temática: santidade e justiça de Deus. Aqui, o autor da revista, ele pontua aqui, Deus é totalmente puro. Ele, como o apóstolo João afirma, lá em 1 João capítulo 1, no verso 5, ele é luz e nele não há treva alguma. Ou seja, tudo em Deus é santo, puro e verdadeiro. E, além de tudo, Deus é um Deus reto, Deus é um Deus justo, e ele não deixará impune o quê? O ser humano diante da sua rebelião, contra a santidade e a sua justiça. Olha o que o salmista diz lá no Salmo 89, no verso 14. Justiça e juízo são a base do seu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Então, ninguém ficará impune, nesse sentido aqui, de se rebeliar, contra a santidade e contra a justiça. Podemos ainda trazer aqui, irmãos, que devemos compreender a santidade e a justiça de Deus como atributos e é importante para reconhecermos Deus, ou seja, na sua
sua retidão, na sua justiça, né, na sua santidade, e que nosso Deus, ele é um Deus verdadeiro. Podemos ainda, irmãos, estar aqui, né, trazendo aos irmãos, né, deste conceito que o autor da revista trouxe aqui, que a santidade e a justiça de Deus são atributos divinos que se relacionam, como trouxe aqui no contexto aos irmãos. Então, este tópico de número 3, irmãos, nós estudamos, que nem o resumo deste tópico, né, que nenhum ser humano ficará impune diante da santidade e justiça de Deus. E nós muitas vezes esperamos, né, nesse quesito aqui, a justiça, né, ser feito justiça por parte de homens. Mas nós sabemos que o ser humano, ele é falho. O ser humano, muitas vezes, né, ele se torna injusto em muitas coisas, em muitas práticas, né, que vem aí acontecendo, né? Se você parar para pensar, você já ouviu, deve ter ouvido sobre aquelas 3 peneiras, né? A peneira da verdade, da bondade e da justiça. Peneira da bondade. Vai ser bom isso, né? Peneira da justiça. É justo? Terceira, né? É verdade isso? Então a gente sempre gosta de enfatizar aqui que a verdadeira justiça, né, nós teremos por parte, né, do nosso Deus. Talvez você está sendo injustiçado neste momento por alguma situação, e eu quero aqui deixar uma palavra para você, né? Espere em Deus, confie em Deus, porque Ele sim é um Deus justo, um Deus reto, e que Ele vai recompensar a cada um, como disse lá no início da aula, segundo, né, o que nós estamos aqui fazendo. Então, trazendo como conclusão para a nossa lição de hoje, irmãos, onde nós estudamos aqui sobre desenvolver, né, uma consciência de santidade, podemos trazer aqui, que na jornada para o céu, o cristão precisa desenvolver uma consciência da santidade de Deus, para que possa tomá-la como padrão, ou seja, como parâmetro perfeito de vida. Devemos sempre progredir em santidade, porque estamos no processo, né, de santificação, desde o momento em que iniciamos a vida com Cristo até o final da nossa jornada. Estamos, então, no tempo de ser conscientes de que Deus ama a todos e não deseja que ninguém se perca. Amém? A Bíblia vai dizer que é a vontade de Deus, né, que todos sejam salvos. Eu gostaria de deixar aqui também, né, nessa conclusão, um versículo lá de 1 de João, capítulo 2, no verso de número 3, né, que diz assim: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Amém? Querendo Deus em Cristo Jesus, estaremos aqui para estudar a lição de número 11, que terá como tema a realidade bíblica do inferno. Olha que tema forte que nós estaremos estudando aqui. E só lembrando aos irmãos, né, que no 3º trimestre de 2024, nós estaremos estudando a revista que tem como tema o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando você, continue abençoando a sua família, continue abençoando o seu trabalho e o seu ministério, em nome de Jesus.